A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos, irmãs, alunos, professores e superintendente da Escola Dominical, sejam bem-vindos aqui no canal. Obrigado por se inscrever e compartilhar. Nosso objetivo através dessas videoaulas é cooperar com a sua aula na Escola Bíblica Dominical e abençoar a sua vida, amém? Então que Deus abençoe a todos. Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 5, que tem por título A Evangelização Urbana e Suas Estratégias. Vamos tomar por base o texto áureo da lição, que encontra-se em Mateus 11, versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. A verdade prática diz assim: a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da Igreja e o estágio inicial para se alcançar os confins da terra. Por que evangelizar as áreas urbanas? O trabalho da evangelização não se limita a áreas, só áreas urbanas ou interiores, zonas rurais, não. O trabalho da evangelização é realizado onde estiver pessoas, gentes, comunidades, famílias, ajuntamento de pessoas, onde vivem as pessoas. Jesus mesmo disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Onde estiver criatura, onde estiver o ser humano, onde precise da mensagem do evangelho, tem que ali ser pregado a mensagem de Cristo. Amém? Então, é um grande desafio pregar o evangelho. E nos centros urbanos, nas grandes cidades, onde se vive o maior número de pessoas possível, é um lugar inicial para se pregar o evangelho, fazer missões até os confins da terra, como diz a verdade prática. Mas existem os seus desafios, existem os seus problemas. Na cidade grande é o lugar onde se tem mais oportunidade, onde se tem mais avanço, onde tem transporte, onde tem área de lazer, onde tem mais recursos, podemos assim dizer. Mas existem os seus problemas, problemas econômicos, problemas políticos, problemas sociais, problemas na segurança. Então existem fatores, e vários fatores, que resultam em grandes problemas na sociedade. A violência. Geralmente a gente vê na mídia apresentar determinada cidade, seus cartões postais, suas áreas turísticas, condomínio, áreas nobres, mas nunca mostra aquele lado obscuro, aquele lugar onde vivem pessoas marginalizadas, pessoas pobres, que não tiveram oportunidade na vida e vivem ali naqueles lugares, geralmente embaixo de pontes, lugares que não eram para ser habitados, pessoas que fazem seus barracos e vivem ali em situações precárias, desprovidas dos seus direitos e de suas necessidades básicas, como saúde, educação, segurança, moradia. As crianças vivem ali e acabam se contaminando com doenças, crescem ali e se influenciam com as drogas, com a violência, e nós vemos aí o resultado que todo mundo conhece nos jornais, no noticiário. Né? Então, esses são os grandes desafios. Porém, tanto aqueles que vivem na área nobre, quanto aqueles que vivem nas áreas precárias das grandes cidades, têm algo em comum. Todos precisam ouvir falar de Jesus. Tem pessoas que vivem na área nobre, moram em altos apartamentos luxuosos, têm condições de viver uma vida abastecida na sociedade. Mas às vezes essas pessoas estão tão perturbadas por depressões, por problemas, vícios, que
A necessidade de Deus é tão grande na vida dessas pessoas, mas essas pessoas estão escravizadas, precisam da iluminação do Evangelho, mesmo tendo posses, mesmo tendo condições. A gente, vez por outra, vê nos noticiários pessoas se suicidam, tiram a própria vida porque não conseguem mais viver em paz. Essa pessoa precisa de Jesus. E existem países aí que há um número muito grande, um índice muito grande de pessoas que se suicidam. Vivem em lugares nobres, mas mesmo assim precisa de Jesus. E por não ter o conhecimento dessa palavra, por não ter a oportunidade, essas pessoas procuram de qualquer maneira algum mecanismo, algum meio de se libertar daquele problema, daquela cadeia, e não consegue. E acha que o suicídio é o caminho. Então, também aqueles que vivem nas áreas marginalizadas, precárias, perturbados pelos vícios, pelas necessidades, imposto no caminho da violência, porque não tem as oportunidades na vida, e vivem em uma situação precária, morrem em meio à violência. Sabe o que é isso? Falta de Jesus. Pessoas que acabam a sua vida no álcool, nas drogas, porque não tem conhecimento de Jesus. Procura sentido para a vida além naquelas coisas. Através das drogas, através das alucinações, aquelas pessoas tentam encontrar um caminho, um subterfúgio para encontrar uma paz, mesmo que seja ilusória, elas tentam. Então, é o que há em comum, tanto daqueles que vivem na área nobre, tanto aqueles que vivem na situação precária. O que eles têm em comum é a falta de Deus, a necessidade de salvação. Então, aquele que vive num estado miserável, aqueles que vivem uma vida boa e abastecida, vivem o mesmo perfil de vida escravizado pelos problemas desta vida, problemas espirituais, que chegam na vida das pessoas, não importa o seu status, se é rica, se é pobre, se é branca, se é preta, se é homem, mulher, não importa a situação social, o problema vem a todos. E a solução para essas coisas só é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, tanto um quanto o outro precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Então a igreja tem um grande desafio de pregar o Evangelho nas grandes cidades, nos centros urbanos. Quais os desafios de evangelizar as áreas urbanas? Primeiro, incredulidade e perseguição. As pessoas já estão cansadas de ver pessoas que tentam enganar as outras através do Evangelho. Infelizmente existe aí muitos charlatões, falsos profetas, falsos pregadores que vivem enganando, querendo ganhar alguma coisa através do Evangelho. E nas cidades grandes está cheia aí de igrejas assim, de pregadores assim, pessoas que dão a sua vida, entregam a sua vida para Jesus e quando menos espera, está ali sendo instruída por uma pessoa enganando, querendo apenas suas vantagens, seus recursos pessoais. E essas pessoas acabam se decepcionando com falsas promessas, em vez de buscar realmente, na simplicidade da palavra, a salvação, uma resposta de Deus na sua vida, essas pessoas vão em busca daquilo que as pessoas comumente procuram. Riquezas. E está cheio aí desses falsos pregadores
que deixam de pregar o Evangelho para pregar aquilo que as pessoas mais querem. E essas pessoas acabam se frustrando e se tornando incrédulas. E quando se ouve a verdadeira mensagem do Evangelho, essas pessoas não querem dar crédito, porque sabe que já foi enganada. Mas não podemos deixar de pregar o Evangelho e deixar que as pessoas confundam o verdadeiro Evangelho com o falso que existe por aí. Então pregamos o Evangelho com simplicidade, de acordo com a palavra de Deus. As pessoas estão incrédulas, as pessoas estão perseguindo muitas das vezes até igrejas por conta disso, por causa do falso. Mas se existe o falso, existe o verdadeiro, existe o Evangelho genuíno que nós pregamos, e assim as pessoas que abrem o coração acabam conhecendo Jesus. Então, o primeiro desafio da evangelização urbana é justamente lidar com pessoas que estão incrédulas, que se tornaram inimigas e perseguidoras do Evangelho porque foram enganadas por falsos pregadores e por falsos evangelhos. Mas a igreja não pode deixar que esses ficam confundindo o Evangelho verdadeiro do falso. Então vamos pregar o Evangelho verdadeiro, que assim Deus há de fazer grandes coisas na vida destes. Segundo desafio, lidar com enfermos. Um dos lugares onde a gente encontramos muitos enfermos é justamente evangelismo realizado em hospitais e até mesmo visitas. Muitas das vezes essas pessoas estão numa situação bem degradante dentro do seu problema. Essas pessoas que se encontram enfermas geralmente estão ali em uma situação terminal. Nós pregamos um evangelho que tanto Cristo cura como salva. Mas às vezes encontramos pessoas no trabalho de evangelização, neste caso enfermo, que muitas das vezes essa pessoa está prestes a partir para a vida além do mundo. E é preciso ouvir a mensagem do Evangelho para que essa pessoa tenha uma oportunidade, mesmo que seja ali, no leito, bem próximo da morte. Mas se ela ouvir o Evangelho, ela pode ter o conhecimento ali do Evangelho de Cristo, receber em sua vida e ser salva, como assim foi aquele ladrão que estava na cruz. Estando na mesma condenação, aquele arrependido disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele morreu ali, estava naqueles poucos minutos de vida. Mas Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não importa o que aquele homem fez, mas ele se arrependeu, aceitou ali Jesus e alcançou o perdão de Deus. Então, o desafio de lidar com os enfermos são esses. Pessoas que estão ali no leito precisando de uma mensagem de Cristo. Ali duas coisas podem acontecer. Ou Jesus cura, ou ele se converte para partir para a eternidade em Cristo. Porque quem serve a Cristo, quem vive em Cristo, se estiver vivo, a igreja há de ser arrebatada. E se morreu antes da vinda de Jesus, tem a promessa da ressurreição. Então, para aqueles que servem a Deus, não importa se está vivo ou se morreu, todavia, quem está em Cristo tem esperança. Então, incredulidade, perseguição, enfermos, são desafios em meio aos trabalhos de evangelização nas áreas urbanas. E às vezes encontramos pessoas que estão enfermas, muitas das vezes mesmo assim não abrem o coração para Deus. Mas peçamos sabedoria, nos preparemos para que possamos pregar a mensagem para essas vidas
e que o Espírito Santo de Deus trabalhe em seus corações. É um desafio, não é fácil. É muito fácil chegar a pregar no lugar onde as pessoas querem aceitar, creem, recebam de braços abertos, de coração aberto. Mas muitas das vezes estamos lidando com pessoas que estão estagnadas pelo engano. Pessoas que se tornaram incrédulas. Então, é um desafio. Terceiro, endemoniados. Onde tem muita gente, existem muitos tipos de movimentos religiosos e cultos. E existem também muitas pessoas que vivem cativas por espíritos malignos, pessoas perturbadas. Desde aqueles que vivem nos vícios, nas drogas e até mesmo nas práticas de feitiçaria, pessoas que não têm mais vida própria. A solução para essas pessoas só é Jesus. E não é um trabalho fácil de se fazer. Tem que ter todo um preparo, dedicação, consagração, porque só a igreja tem esse poder, em nome de Jesus, de libertar essas pessoas. Existem muitas igrejas aí, muitos movimentos religiosos que fazem um falso trabalho de libertação. Pessoas que só querem viver fazendo espetáculos. E as pessoas, muitas das vezes, com uma fé sincera, mas são exploradas por esses falsos pregadores. Mas a igreja de Cristo tem autoridade no nome de Jesus, pregando o verdadeiro evangelho de Cristo e para expulsar esses demônios dessas vidas. Então esse é um grande desafio de se pregar o evangelho na área urbana. Lidar com pessoas incrédulas, pessoas perseguidoras, lidar com pessoas enfermas e pessoas oprimidas, pessoas possessas, pessoas que vivem influenciadas por espírito maligno. Tem pessoas que são influenciadas, existem aquelas que são possessas. Então, na evangelização urbana, estamos sujeitos a lidar com isso. E nem por isso vamos ter que deixar de pregar o evangelho. Porque são pessoas que precisam de Jesus. Como fazer o evangelismo urbano? Primeiro, treinamento da equipe. Foi o que Jesus fez, como nós lemos no textuário da lição, no capítulo 11, versículo 1 de Mateus, que diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Jesus ele deu instrução. Jesus ele fez uma formação. Jesus ele fez um estudo, preparou os discípulos como vai fazer aquele trabalho. Então isso fala de quê? De estratégias. O que é estratégia? Estratégia é uma palavra comum entre os militares. Mas, quando se trata de evangelização, é um planejamento de uma ação para se conseguir um resultado. Então Jesus ele deu aquela instrução, fez aquela formação, preparou os discípulos para que ele, através da pregação do evangelho naquelas cidades que eles viviam, tenha um bom resultado. Então, para isso, teve que realizar estratégia. Nós temos o exemplo aqui da estratégia de Jonas, do dia de Pentecoste e dos missionários suecos que veio aqui para o Brasil, fundando as Assembleias de Deus. Jonas, ele em um dia pregou uma mensagem nos lugares adequados, que em pouco tempo chegou ao conhecimento do rei aquela informação, e todo mundo ali teve conhecimento daquela mensagem, daquele profeta, e aquele povo se arrependeu. Então, Jonas fez uma boa estratégia. Ele queria o quê? Que aquela comunicação chegasse rápido para alcançar toda aquela cidade. Então, como era uma capital, uma zona urbana, ele precisou de fazer estratégia.
dentro de um dia, nos lugares principais, aquela notícia chegou a todo o conhecimento do povo. Então, para evangelizar, precisamos de treinamento da equipe. Pessoas têm que ser preparadas, instruídas, estabelecer estratégias para que o trabalho tenha resultado, chegue ao seu objetivo. Estratégia é um planejamento. Então, para fazer determinado trabalho, precisa se planejar aquela localidade, estudar aquela área, treinar a equipe, para que o trabalho tenha um resultado positivo. Segundo, como fazer o evangelismo urbano? Estabelecendo pontos chaves ou postos chaves, ou seja, ponto de apoio. O apóstolo Paulo, ele pretendia levar o evangelho em toda a região da Europa. Ganhou toda a Ásia, todas aquelas regiões ali próximas de Israel. Mas ele não estava só conformado em trazer o evangelho só naquela localidade. Ele sabia que na Europa também tinha pessoas que não tinham conhecimento de Jesus, não tinham conhecimento da palavra de Deus. Então, ele tinha que ir para a Europa. Então, Paulo ele fez um ponto-chave, um ponto de apoio na cidade de Roma, que era um império, era a capital. Então, dali ele teria acesso para fazer toda a estratégia para ir para outras localidades da Europa. Porque o lugar onde ele estava facilitava todo o trabalho. Então, todo o trabalho de evangelismo precisa, não importa a área, de um trabalho, de um ponto de apoio. Vai abrir um trabalho, ganhar almas ali para o reino de Deus. Geralmente ali tem uma casa de um irmão, que ali ele pode servir de apoio para instruir aqueles novos convertidos e fazer o trabalho. Tudo isso é importante. Terceiro, acompanhamento do trabalho. Fazer evangelismo urbano, preciso ter esse cuidado. Uma vez que preguei que alguém se converteu ao Evangelho de Cristo, o trabalho tem que ser acompanhado. Tem que ter uma pessoa responsável, que aquele trabalho está sendo realizado ali, mas não vai ser naquela vez só. Várias vezes vai ser feito o trabalho, evangelismo pessoal, visita, concentração, culto ao ar livre, cruzada evangelística. Tem que haver pessoas ali responsáveis para lidar com aqueles novos convertidos, instruí-los, guiá-los até que eles cheguem a certa maturidade e assim por diante. Esse trabalho sendo acompanhado vai crescer e ali aqueles novos convertidos já vão se tornar discípulos e vai também, por sua vez, anunciar a mensagem de Cristo. E assim a igreja ela está saindo para fora para pregar o Evangelho. Então, essa é a parte principal da evangelização, da pregação do Evangelho. Fazer discípulos. Não pregamos por pregar, não vamos jogar semente à toa e deixar aquilo ali crescer por si só. Se converter ao Evangelho de Cristo, essas pessoas têm que ser recepcionadas, instruídas, discipuladas. Jesus disse, ir e fazer discípulos, ensinar a todas as nações. Então, é muito importante esse trabalho de fazer discipulado. Tem pessoas que só se importam com a estatística de que fez aquele trabalho, fez aquela evangelização, ganhou tantas almas. Mas você
for procurar saber como é que estão essas vidas. Estão discipuladas? Estão frequentando os cultos? Estão matriculados na escola bíblica dominical? E às vezes não tem essas informações. Nós não trabalhamos com estatística, precisamos ver, acompanhar esse trabalho para que ele tenha resultado. Então, como devemos fazer o evangelismo urbano? Treinando a equipe, estabelecendo postos chaves, ou seja, ponto de apoio e acompanhamento do trabalho. Isso é importante e necessário para fazer a obra de Deus. Então, meus caros irmãos e professores, que Deus continue nos abençoando e que possamos ter uma visão ampla de evangelização em fazer o trabalho de evangelismo nas zonas urbanas. Nós temos muito o que fazer nessa área. Hoje, com o sistema avançado de informação, redes sociais, vamos aproveitar, evangelizar através das redes sociais, através de todos esses mecanismos, seja de rádio, seja de cruzada evangelística. Todos esses meios, todos esses mecanismos são válidos e necessários para que possamos pregar o Evangelho de Cristo. Porque as pessoas podem viver cheio de entretenimento, cheio de recursos, mas isso não preenche o vazio da sua alma. As pessoas continuam sem paz, desde aquele que vive em um estado de precariedade e miserabilidade nas zonas marginais, até mesmo aqueles que vivem nos seus palácios, no luxo, mas que está oprimido pela falta de paz, o mal do século que tomou conta dessas pessoas. O inimigo acabou levando essas pessoas ao desespero, e muitas das vezes aquelas pessoas ali morrem naquela situação precária, o outro tira sua própria vida porque não tem paz, porque precisa de paz. E só a igreja tem a mensagem da paz, a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo, porque Ele é o nosso príncipe da paz. Jesus, Ele é o único que pode nos dar a verdadeira paz para aqueles que não têm esperança. Jesus tem. Então só a igreja é a única instância que tem a mensagem do Evangelho para levar nos grandes centros urbanos a mensagem de Cristo. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?